Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Kruter Flores, eu sou professor adjunto na Escola de Administração aqui da URGS desde 2014 e vou trabalhar com vocês na disciplina O Estado e os Problemas Contemporâneos no curso de Gestão em Saúde do UAB. Esse vídeo é um vídeo no qual eu vou apresentar a concepção dessa disciplina, as atividades, o que nós vamos trabalhar. Então eu gostaria de começar por aquilo que está por trás, assim, qual é a concepção que eu pensei para essa disciplina. Ela tem sido trabalhada usualmente a partir da apostila que foi produzida em 2009, especificamente para esse curso, e essa apostila está organizada em duas grandes unidades. Uma primeira unidade que é mais conceitual e teórica e uma segunda unidade que trata das principais políticas sociais daquele período até 2007, 2008. O que aconteceu? Nós tivemos grandes mudanças no Estado brasileiro, na política brasileira, tivemos rupturas e algumas continuidades, e no meu entendimento nós precisamos de uma leitura um pouco mais atualizada. A apostila ela pode ser muito interessante, motivo pelo qual ela segue como leitura complementar, está à disposição lá na plataforma da disciplina. Mas eu estou partindo de uma concepção um pouco distinta para nós trabalharmos este tema. Primeiro, o que é o Estado e o que são problemas contemporâneos? Se nós pararmos para pensar, são conceitos muito amplos e que podem abrigar uma quantidade de discussões interminável. Então, eu faço inicialmente uma definição para problemas contemporâneos e, na verdade, nós vamos trocar um pouco de lugar os conceitos do título da disciplina e vamos começar trabalhando com problemas contemporâneos. O que são problemas? Ou o que são problemas contemporâneos? O que é um problema? E para isso eu estou propondo na nossa primeira semana de trabalho uma atividade que é uma tarefa avaliativa da disciplina, que é justamente a identificação e a análise de um problema contemporâneo. Mas, para tanto, eu produzi um pequeno texto de meras 2 páginas, arriscando uma definição mínima que seja para um problema contemporâneo. Essa definição está baseada em 2 autores principais. Carlos Matos, que é um economista chileno, que foi ministro de Planejamento do governo de Salvador Allende, no Chile, e que formulou um método de planejamento chamado Planejamento Estratégico Situacional. Muitos de vocês devem ter já conhecido Carlos Matos nas suas áreas, nos seus trabalhos, nas suas vivências profissionais, e ele será mais aprofundado na disciplina de Planejamento Estratégico Governamental lá adiante no curso. Para nós aqui interessa a diferença que o Matos faz entre problemas e setores. Pensando num método de planejamento, o Matos diz assim, olha, o planejamento ele deve partir dos problemas concretos e não de setores. Por exemplo, se a gente fala em educação ou em saúde, nós não estamos falando de problemas, nós estamos falando de setores. Se a gente fala que tanto por cento da juventude hoje está fora da escola, nós estamos falando já, se aproximando de um problema. Veja que vai ganhando concretude. É um problema que está relacionado ao setor da educação. Mas para o Matos, o planejamento governamental ele deve partir de problemas concretos para atacar os nós críticos relacionados a esses problemas concretos. Então eu estou partindo dessa primeira aproximação para um problema. A apostila do curso, que está lá disponível, ela trabalha de maneira muito rigorosa e muito qualificada na sua segunda unidade, com setores, ou seja, políticas sociais relacionadas à educação, assistência social, à saúde e assim por diante, a trabalho, ou seja, são setores. São setores que organizam políticas sociais que, em algum momento, vão se relacionar a problemas específicos, sim. Mas eu estou propondo aqui que nós vamos partir de problemas. O outro autor que inspira e orienta essa definição de problemas é o Henri Lefebvre, que é um sociólogo francês que elaborou
um texto, né, uma obra que se chama Crítica da Vida Cotidiana. Para o Lefebvre, todas as coisas abstratas da política, do Estado, da economia, daquilo que a gente quiser chamar da ideologia, todos esses conceitos super complexos e abstratos, eles só ganham significado, concretude e riqueza na vida cotidiana, na cotidianidade da vida das pessoas, da vida social e da forma como ela está organizada. Nós estamos agora, no momento em que eu gravo esse vídeo, vivendo um momento muito significativo e de muita expressão disso, que é a greve dos caminhoneiros. Ou seja, a greve dos caminhoneiros tem impacto direto na vida cotidiana e na cotidianidade da vida social comum. Porque a gente vive uma sociedade que é dependente aqui no Brasil do transporte rodoviário para o transporte de praticamente todas as mercadorias. Isso faz com que a vida cotidiana entre em um estado de extraordinária interrupção dos seus processos. Bom, que relação isso tem? A vida cotidiana, ou seja, o fato de que eu não consigo me deslocar até um lugar para trabalhar, tem uma gama de relações com aspectos mais amplos do Estado, da economia, da política, da ideologia e etc. Bom, fechando um pouco, porque eu já estou abrindo demais. Nessa primeira semana, eu estou pedindo na tarefa 1 que vocês selecionem um problema de livre escolha e a partir desse problema vocês vão fazer uma análise de todos os aspectos que estão relacionados a ele. Essa é uma tarefa que ela é mais empírica, ela não tem nenhuma leitura obrigatória a não ser esse texto que arrisca e introduz uma definição de problema. E para isso vocês vão ter também o apoio, evidentemente, dos tutores, um fórum de apoio e o meu apoio para chegar numa análise mais qualificada sobre esse problema que vocês selecionaram. A partir daí, na segunda semana, nós teremos então estudo de textos teórico-conceituais. Na semana 2, eu estou pedindo que vocês estudem o texto do Marco Aurélio Nogueira, que está nesse livro aqui, organizado pelo Carlos Nelson Coutinho e Andréa de Paula Teixeira, cujo título é Ler Gramsci e Entender a Realidade. O livro é especificamente voltado a uma coletânea de artigos sobre Gramsci, mas o artigo que eu estou pedindo para vocês se chama As 3 Ideias de Sociedade Civil, o Estado e a Politização. Nesse artigo, o Nogueira faz uma espécie de uma tipologia de 3 formas pelas quais a sociedade civil se relaciona com o Estado na contemporaneidade. Então ele tem um esquema que, do meu ponto de vista, é muito produtivo, assim, muito útil para a gente refletir sobre as maneiras pelas quais a sociedade civil se relaciona com o Estado. Então, um deles é o da sociedade que ele chamou de democrático radical, o outro é o da sociedade civil liberal e o outro da sociedade civil social. Nesse vídeo eu não vou entrar aqui nos meandros, né, nos detalhes da formulação do Marco Aurélio Nogueira, mas a ideia aqui é que vocês já comecem a refletir tomando por base a tarefa 1, ou seja, o problema que vocês levantam e analisam, e comecem a refletir sobre de que maneiras eles podem estar relacionados a um ou mais desses modelos, ou seja, que tipo de ações existem por parte da sociedade em relação ao Estado que tem a ver, que está relacionado a esses problemas, ou se não existem, se vocês identificam uma ausência de ações, né, ou de iniciativas. Então, na segunda semana é a leitura e o estudo deste texto. Nós vamos ter em todas as semanas uma videoconferência ao vivo, às quintas-feiras, nas quais eu vou resolver dúvidas, né, e fazer alguma explicação um pouco mais aprofundada dos textos solicitados. Na terceira semana, são 2 os textos de estudo. O primeiro deles é um capítulo do livro O Neoliberalismo em História e Implicações, do geógrafo britânico David Harvey. O capítulo que eu estou pedindo que vocês leiam é O Estado Neoliberal. Nesse capítulo, o Harvey faz,
como o nome já diz, uma definição para o que ele entende como Estado neoliberal. Então, ele define de maneira bastante abstrata o que é o Estado neoliberal a partir das análises que ele faz das relações do Estado, de vários Estados, na verdade, nacionais, né, na contemporaneidade, nas relações que se estabelecem entre o Estado e as políticas e a economia nessa etapa do capitalismo. Então o Harvey define aqui o que é o Estado neoliberal na prática, em contraposição a outras teorias. Nos capítulos anteriores desse livro, ele traz um pouco da história, e eu deixei lá como leitura complementar para aqueles que tiverem mais interesse e curiosidade em entenderem a argumentação do Harvey nesse texto aqui. E o outro texto da semana 3 é um artigo dos meus colegas aqui da Escola de Administração, o professor Paulo Ricardo Abdala e o professor Guilherme Dornelas Câmara, que esteve com vocês na disciplina de Políticas Públicas. O artigo deles se intitula O Novo Desenvolvimentismo como Farsa e o Novo Neoliberalismo como Fato. As 8 teses do novo neoliberalismo na realidade brasileira. Nesse artigo, eles pegam as 8 teses do neoliberalismo que foram formuladas pelo José Francisco Puello Socarrás, que é um politólogo colombiano, e apropriam ela para a realidade do Estado brasileiro nessa etapa do neoliberalismo na qual a gente tem vivido nos últimos, aí, na análise deles, 20 anos. Então o argumento deles eles estão rebatendo, estão contrapondo o argumento de que haveria uma orientação neodesenvolvimentista do Estado brasileiro nos últimos 20 anos e argumentando que o que há é uma orientação neoliberal. Por que eu selecionei esses 2 textos para a semana 3? Que é o intuito, novamente, assim como o texto da semana 2, é que vocês possam refletir e analisar aquele problema que foi selecionado e analisado lá na semana 1, aquele problema concreto que vocês conseguem perceber e visualizar e vivenciar na sua vida cotidiana, analisá-los a partir desses conceitos mais abstratos, mais teóricos, mais difíceis de ver eles na prática acontecendo, e justamente para fazer essa conexão, ou seja, qual a relação que tem esse problema que eu vejo aqui na esquina da minha casa com o conceito de Estado neoliberal, ou com as 8 teses do neoliberalismo. Como é que eu posso encontrar o neoliberalismo, que é um conceito abstrato, na vida real, nos problemas contemporâneos cotidianos da vida real? Então a ideia aqui é que vocês realizem essa reflexão em um texto. Essa será a tarefa da semana 3, ou seja, analisar o problema identificado na semana 1 a partir dos 3 textos que foram trabalhados ao longo da disciplina. Então, nós temos 2 tarefas ao longo da disciplina, a primeira delas com prazo de entrega no dia 11 de junho e com correspondente ao peso de 40% da nota de EAD. E a segunda tarefa com o prazo de entrega no dia 25 de junho com peso correspondente a 60% da nota EAD. Em todas as 3 semanas serão abertos fóruns de apoio às tarefas e às leituras. Eu vou disponibilizar roteiros de estudo para os 3 textos solicitados e vou realizar videoconferência nas 3 quintas-feiras das 3 semanas correspondentes às nossas atividades. Para a recuperação, o aluno que deixar de realizar ou desejar aprimorar alguma das tarefas poderá fazê-lo, devendo para isso postá-la no prazo da recuperação, que é o dia 29 de junho, sexta-feira, às 23h55. E uma última observação, que é o fato de que estão sendo propostos aqui autores, referências para análise, para reflexão, o que não impede vocês, aqueles que desejarem buscar outras referências ou outros autores ou outras abordagens para fazer as análises aqui propostas, não está proibido, mas é evidente que nesses casos será necessário que essas outras referências, esses outros autores sejam trazidos para análise em diálogo com aqueles que são as de leitura e de referência obrigatória, ou seja, vocês podem contrapor os argumentos dos autores que eu estou propondo, sem problema nenhum, desde que isso seja feito
em diálogo e de forma qualificada. Isso faz parte da avaliação também da nossa disciplina. Então eu desejo a todos, todas um bom trabalho e fico à disposição a partir da intermediação com os tutores para nós seguirmos trabalhando conjuntamente ao longo da disciplina.